Deus, em nome de Jesus, glória a Deus, aleluias. Diga glória a Deus, aleluias. Lucas 9, versículo 7. E o tetrarca Herodes, na verdade eram 4 governantes de 4 províncias coligadas entre si, mas todos vassalos do Império Romano. Um deles era Herodes, que era rei da Judéia. Judéia é a parte sul de Israel, onde está a cidade de Jerusalém. O tetrarca Herodes ouvia tudo o que se passava. Ele ouvia a fama de Jesus, porque o ministério de Jesus já tinha começado e Jesus já estava operando maravilhas. Tudo isso chegou aos ouvidos do rei Herodes, e ele estava em dúvida, porque diziam alguns que João ressuscitara dos mortos. João é João Batista, o qual tinha sido morto por ordem de Herodes, porque ele, em um instante de bebedeira, irmãos, é uma verdade bíblica, o maior dentre os nascidos de mulher, como disse Jesus em Mateus 11, foi morto, decapitado, quer dizer, cortaram a cabeça, e seu destino terreno foi tratado em uma orgia, em uma festa de bebedeira, de sensualidade, porque o rei estava embriagado e a filha de sua amante dançou sensualmente para conseguir o que queria. Irmãos, é assim que o mundo trata os profetas de Deus e os servos do Senhor. Por isso que nós não podemos ter compromisso com este mundo. O nosso vínculo é com Deus. Fala para o mundo lá, do nosso vínculo é com Deus. Versículo 8. E outros que Elias tinha aparecido. O povo falava muito, o povo via o que Jesus fazia, e o povo não sabia quem Jesus era, porque Jesus proibiu tanto os seus apóstolos, quanto os próprios demônios, de dizerem abertamente que Jesus era o Filho de Deus. Isso não era dito abertamente ao povo, e o povo estava em dúvida sobre quem seria Jesus. Então alguns diziam que ele era João Batista, que tinha ressuscitado dos mortos, ou Elias, ou como diz a continuidade do versículo 8, que um profeta dos antigos havia ressuscitado. Quer dizer, ou Isaías, outros textos fazem clara menção a Jeremias, ou Oséias, Daniel, qualquer um dos outros profetas. Versículo 9, e disse Herodes: a João mandei eu degolar. Quem é, pois, este, de quem ouço dizer tais coisas? E procurava vê-lo. Diga glória a Jesus. O ministério de João Batista havia chegado ao fim. O livro de Atos, capítulo 13, fala que quando João estava para completar a carreira, e ele realmente completou, venceu. Humanamente sua vida foi um fracasso, morreu na cadeia. Para Deus, o maior dentre os da velha dispensação, porque Jesus mesmo disse, Mateus 11, a lei e os profetas profetizaram até João. Diga glória a Jesus. O ministério de João declinou, chegou ao fim, mas o ministério de Jesus estava em franca atividade, e mesmo depois que Jesus morreu, ressuscitou, subiu aos céus, a obra de Deus continuou na vida dos apóstolos. Todos os apóstolos também tiveram uma morte sacrificial, morte violenta, à exceção do apóstolo João, que morreu já velho. Ele, apesar de ter ido para a ilha de Patmos em exílio, ele acabou saindo do exílio e morreu com mais de 90 anos. Diga glória a Jesus. Mas a obra de Deus sempre continua. Então, irmãos, aqui este texto fala de um acontecimento que foi trágico, foi até traumático. João Batista tinha muitos discípulos, e isso assustou muito de seus seguidores, porque um grande homem de Deus que foi morto, teve um fim de forma trágica. Mas a obra de Deus continuou através da pessoa de Jesus. Então fala para o mundo lado, a obra de Deus não para. A obra de Deus não para. Irmãos, Deus opera nesta terra, mas a terra é ambiente avesso a Deus.
o mundo jaz no maligno. 1 João 5,19. Irmãos, o mundo matou Jesus, e está escrito lá, João 15, se o mundo vos odeia, sabei que primeiramente do que a vós, aborreceu a mim. Irmãos, Jesus mesmo disse, João 17, não rogo pelo mundo, mas rogo pelos que me deste, porque são teus. O mundo odeia a palavra de Deus, irmãos, e até nós, crentes, se nós ficarmos na carne, também ficamos avessos a Deus. Romanos 8:9, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Diga glória a Jesus. Irmãos, e existem coisas estranhas que acontecem na obra de Deus, no meio do povo de Deus. Está aqui, irmãos, o ministério de João Batista. Irmão, João Batista, um homem que nunca fez milagre. João 10, o penúltimo versículo do capítulo 10 de João diz assim: João nunca fez sinal algum, sinal quer dizer nenhum milagre, mas tudo que João disse de Jesus era verdade. Irmãos, o povo temia e o povo respeitava João, tanto que quando Jesus lançou aquele desafio, quando perguntaram para Jesus, com que autoridade fazes todas essas coisas? Jesus respondeu a pergunta com outra pergunta. Também vos perguntarei alguma coisa: o batismo de João era do céu ou era dos homens? Os sacerdotes disseram: se dissermos que o batismo era dos homens, tememos o povo, porque todos têm João como profeta. Então, era voz corrente entre o povo que João Batista era um profeta de Deus, um homem de Deus, e teve este fim trágico. Diga glória a Jesus. Mas a obra de Deus já estava continuando, porque Jesus já estava em carne na terra, continuando a operar, e Deus continuando a fazer maravilhas, e Herodes continuando a aprontar das suas, e os sacerdotes continuando a se corromper no templo de Jerusalém, e os miseráveis continuavam nas suas misérias, e Deus operando no meio desta terra caótica e confusa. Hebreus 13:8, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Deus continua a operar hoje. Fala isso para o irmão do lado: Deus continua a operar hoje. A terra continua esquisita, continua imersa no pecado, mais pecaminosa ainda, porque Mateus 24 diz que nos últimos tempos a iniquidade iria se multiplicar. Meu amado irmão, e coisas estranhas acontecem tanto na terra quanto no meio do próprio povo de Deus. Mas, meu amado, Jesus já advertiu isso antes, e Jesus disse que quando começasse a acontecer essas coisas, era para nós olharmos para cima, porque a nossa redenção está próxima. Irmãos, nós temos que estar firmes em Jesus. Fala para o irmão do lado: você precisa estar firme em Jesus. Diga glória a Deus. Firme em Jesus. Irmãos, acontecem muitas coisas nesta terra. O livro de Eclesiastes ensina que tudo acontece igualmente a todos, quer ao que sacrifica, quer ao que não sacrifica. Quer dizer, irmãos, mesmo para quem serve a Deus, coisas estranhas acontecem. Mas, irmãos, tudo isso está escrito na palavra de Deus, por isso que nós precisamos ler toda a palavra de Deus. Diga glória a Jesus. A nossa firmeza tem que ser na palavra. João 16:33, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Irmãos, a fé do justo tem que ser provada. Salmo 46, não temeremos, ainda que a terra se mude e os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbem e os montes se abalem pela sua braveza. Não temeremos. Fala para nós assim: não temeremos. Hebreus 12:2, olhando para Jesus, autor e consumador da fé. Fala para o mundo do lado: olhe para Jesus. Irmãos, as obras de Deus são confusas aos nossos olhos, dificílimas, incompreensíveis.
Eclesiastes 11, quem conhece o caminho do vento, ou quem entende como se formam os ossos no ventre da que está grávida, assim tu não podes saber as obras de Deus, que faz tanto uma coisa quanto outra. Os caminhos de Deus são incompreensíveis. Irmãos, uma verdade é: a obra de Deus continua. Fala isso para um lado: a obra de Deus continua. A obra de Deus continua. Irmãos, os discípulos de João Batista, inclusive Pedro era um que outrora tinha sido discípulo de João Batista, André, diga glória a Jesus. Diz lá João capítulo 1, João 1, 29, pregação de João Batista: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Quando João Batista falou isso de Jesus, alguns dos seus discípulos seguiram Jesus. Um deles era André, que foi irmão de Pedro, que foi apóstolo de Cristo Jesus. Os discípulos de João Batista ficaram abalados, mas não tiveram tempo para ficar traumatizados, porque Deus já estava operando em Cristo Jesus. Deus sempre está fazendo coisas grandes na terra, basta ter olhos para enxergar. O mesmo Salmo 46 que eu acabei de recitar continua dizendo assim: vinde contemplai as obras do Senhor, que desolações tem feito na terra. Fala para o mundo lado: Deus está trabalhando. Louvado seja Deus. Irmãos, o ministério de João Batista que chegou ao fim, mas Deus estava trabalhando em Jesus Cristo. Deus estava fazendo a sua obra. Muitos podem ter se afastado, assustados com tudo isso. João Batista falando de Deus e sendo morto de forma tão horrível, e sendo morto como um criminoso. Mas irmãos, assim são os caminhos de Deus nesta terra. Perfeito é só o céu. Irmãos, justiça é só no céu. Irmãos, esta terra é injusta. Diga glória a Jesus. Irmãos, mesmo a verdade: Deus é o juiz de toda a terra. Gênesis 18, isso é verdade. Mas irmãos, existem pessoas que acabam até morrendo em injustiça nessa terra, irmãos, porque o ensino bíblico que é a justiça é final. O ensino bíblico é que o juízo vem depois. Por isso que tem que ter temor de Deus. Diga glória a Jesus. Louvado seja Deus. Irmãos, o esforço desta igreja, com todos os seus pregadores e ensinadores e mestres, inclusive mestres de crianças, o esforço desta igreja é para que cada um esteja firmado na palavra de Deus. Fala para o mundo assim: na palavra de Deus. Pessoas se iludem com evangelho triunfalista. Irmãos, eu fico assustado. Eu vejo pessoas do nosso meio. Ainda hoje eu fiquei sabendo de uma coisa um pouquinho antes do culto. Durante a semana eu fiquei sabendo de outras coisas. Gente do nosso meio, gente que esteve aqui e que se desviou, e além de ter se desviado, ainda está bocudo, ainda está blasfemo, falando mal, falando das coisas de Deus, falando de Bíblia, falando do povo de Deus. Irmãos, isso é falta de temor. E as pessoas fazem isso só porque levaram alguma invertida na vida. Mas até crente leva invertida. Tudo é para provar a nossa fé. Meu amado, se você está aqui ouvindo os cultos e ouvindo a palavra de Deus, isso é pregado todas as semanas. Diga glória a Jesus. Tem que estar firme com Jesus, aconteça o que te acontecer. Quantas vezes você já ouviu o pastor se esfalfando em dizer: 2/3 dos crentes do mundo são perseguidos cruelmente. 2/3 são os crentes dos países muçulmanos e dos países comunistas e dos países do sincretismo africano. Diga glória a Jesus. Irmãos, tem que estar firme em Jesus. Fala para um outro lado: tem que estar firme em Jesus. Glória a Deus. Diga glória a Jesus. Louvado seja o Senhor. Irmãos, quantas pessoas já disseram para mim que a pregação é muito dura. Pastor, a pregação é muito dura. Meu amado irmão, muitos já leram livros e comentários bíblicos. Na Bíblia tem 8.000 promessas e mais de 30.000 maldições.
Fala assim, viu? Na Bíblia tem muito mais condenação do que promessa. Por quê? Porque Deus te conhece. Deus sabe como você é difícil. Difícil é você, meu filho. Difícil sou eu. Por que a pregação é tão dura? Olha como que nós somos, meu filho. Seres contraditórios, sujeitinhos encrespados. Fala assim, viu? Diga glória a Jesus. Irmãos, a Bíblia é dura porque Deus sabe o que faz. Você tem que andar nos trilhos. Fala isso para um lado. Tem que andar nos trilhos. É difícil mesmo. Estreita é a porta e apertado o caminho que conduz à salvação, e poucos há que a encontram. Mateus 7,15. Diga glória a Jesus. Senhor amado, meu amado irmão, tem gente se desviando. Por quê? Porque aconteceu coisa ruim na vida. É fácil, né? Estar na igreja só quando acontece coisa boa. Meu amado, na minha vida eu já levei invertida também. Eu não conto, irmãos, porque o que acontece com o pastor não pode falar, porque é motivo de especulação pública. Irmãos, é triste. Pastor tem que ficar de boca fechada, porque é difícil achar quem confiar. Tem que ficar de boca fechada, porque se pastor fala alguma das suas mazelas com alguém, a pessoa na frente até faz aquela cara de conduído depois assim. Olha, Deus sabe. Mas em misericórdia, por isso fica de boca fechada. Diga glória a Jesus. É difícil, irmãos, acontece coisa difícil, acontece coisa pesada. Se eu já pensei em me desviar, já levei o meu por ter pensado. Diga glória a Deus. Irmãos, tem que ficar firme com Jesus. Fala isso para um lado. Tem que ficar firme com Jesus. Meu amado, aconteça o que acontecer. Diga glória a Deus. Aconteça o que acontecer. João Batista foi decapitado, mas não negou a fé em Jesus, irmãos. E João Batista foi preso por uma profecia, porque ele, pela unção profética de Deus, repreendia o próprio rei. Não te é lícito possuir a mulher de teu irmão. Está lá escrito em Marcos capítulo 6. Diga glória a Jesus. Profetizou, o rei não gostou, o rei se enfureceu, e quem enfureceu mais foi a amante dele. Foi preso, mas não negou. Irmãos, Apocalipse 12:11. E eles o venceram pelo sangue do Cordeiro, pela palavra do seu testemunho, e não amaram as suas vidas até a morte. Dê uma salva de palmas a Jesus. Louvado seja Deus, glorificado seja o Senhor Jesus. Glória a Deus. Glória a Jesus. Glória a Deus, irmãos. Mateus 13, para a aula do semeador. Semente que cai à beira do caminho é gente de coração duro, que não deixa a palavra de Deus entrar. Palavra que cai entre pedregais é gente que recebe a palavra de Deus com alegria, mas não tem profundidade em si mesmo. É só vir a aprovação que a pessoa já sai fervendo e falando mal. Semente que cai entre espinhos é as pessoas que se deleitam com as coisas da vida, que se iludem com os prazeres, e a palavra fica sufocada. Só os que têm terra boa, que é um coração, como diz lá em Lucas 8, coração honesto e bom, um coração firme em Jesus. Diga glória a Deus. Irmãos, Deus quer pessoas que se convertam verdadeiramente a Jesus. Sabe o que é conversão verdadeira a Jesus? Senhor, eu te amo, eu estou contigo, aconteça o que acontecer, eu não te nego, eu não te deixo. Diga glória a Jesus. E você fala isso para Jesus, e você é provado, e você nega Jesus, e você cai, e passa um caminhão em cima de você, e daí você chora, e daí sim você se firma em Jesus. Diga glória a Deus. Diga glória a Deus. Louvado seja o Senhor, engrandecido seja Deus. Fala para o irmão do lado, tem que ficar firme com Jesus. Louvado seja Deus. Irmãos, a gente gosta de dizer de Jó, né? Perdeu tudo e Deus deu tudo em dobro. Então parece assim que tudo bem. Irmãos, ele tinha 10 filhos, Deus deu outros 10. Mas quem tem filho aqui substitui uma coisa por outra? Os 10 que ele teve não ressuscitaram, morreram e ficaram mortos para sempre. A dor de perder os 10 filhos ficou.
Teve outros, mas um filho jamais substitui o outro. Mas ele nunca negou. Você não perdeu 10 filhos. E ele nunca blasfemou de Deus por causa disso. Foi fiel. Eu sei que o meu Redentor vive. Dê uma salva de palmas a Jesus. Louvado seja. Diga glória a Jesus, glorificado seja Deus. Então, primeira coisa que o Senhor quer nos falar nesta noite, meu amado, aconteça o que acontecer, fique firme com Jesus, glorifique a Deus por tudo, dê glória a Deus por tudo, diga glória a Jesus. Perdeu uma perna, dê glória a Deus porque sobrou a outra, diga glória a Jesus. Bateu o carro, dê glória a Deus porque saiu vivo. Perdeu o emprego, dê glória a Deus porque está andando. Meu amado, dê glória a Deus em tudo. Fala isso para um lado. Dê glória a Deus em tudo. Meu amado irmão, nós temos um testemunho a dar nesta terra. 1 Timóteo 6 fala daqueles que alcançaram testemunho de boa confissão. Confissão quer dizer, temos que confessar perante os homens. Confessar o que? Aconteceu coisa ruim, dê glória a Deus. Irmãos, acontece coisa com o crente, todos olham para ele, para ver a reação. Esta reação vale muito mais do que os cultos que você foi ou das coisas que você fez na igreja. É esta reação que tem peso, porque é o teu testemunho perante os homens. Diga glória a Jesus. Fique firme com Jesus, aconteça o que acontecer. Outra coisa, o que Herodes pensava de Jesus? O que o povo pensava? Que era João Batista que tinha ressuscitado, ou que era Elias, ou um dos profetas antigos. Diga glória a Jesus. Meu amado, a segunda parte do que queremos pensar nessa mensagem veio de Deus. Pense comigo. O que era a voz corrente entre o povo sobre Jesus? Todo mundo ficava dizendo assim: quem é este homem? João 7, os guardas diziam, homem nenhum falou como este homem. Jesus disse à samaritana, João 4, se tu conheceras o dom de Deus, e quem é que te pede? Tu lhe pedirias, ele te daria água viva. Todos se maravilhavam, perguntavam, João capítulo 5, como sabe este letras, não as tendo aprendido? Jesus tinha uma cultura e não tinha qualificação escolar, então todos se maravilhavam. E além do que, Jesus operava maravilhas, operava milagres. Todos perguntavam, quem é esse? O que o povo dizia entre si? Deve ser Jeremias, deve ser Isaías, deve ser Elias. Diga glória a Jesus. Irmãos, por quê? Porque o que o povo tinha na época eram os escritos do Velho Testamento, que eram lidos nas sinagogas todos os sábados. Os que eram mais abastados tinham os rolos consigo em casa. O mais do povo só tinha o que ouvia nas sinagogas. O povo ouvia a palavra. E quando o povo olhava para Jesus, o povo via o comportamento de Jesus, o povo via as palavras de Jesus, o jeito de Jesus viver, o jeito de Jesus falar, e olhava o que estava escrito em Isaías, olhava e dizia, é Isaías, esse é Isaías. Olhava, é Jeremias este homem, é Elias este homem, porque Jesus era exatamente do mesmo padrão que os santos do passado. Diga glória a Jesus. Fala para um lado, Deus tem um padrão. Meu amado, Deus tem um padrão. Irmãos, quando Jesus veio, ninguém achou que ele era assim, totalmente inovador. Não. Quem é esse homem? Parece que ele veio da lua. Tem antena na cabeça, ele é muito diferente de tudo que eu já vi. Não era isso que diziam. Ele é um revolucionário. Não, muito pelo contrário. O que diziam dele é igual os profetas antigos. Diga glória a Jesus. Irmãos, Jesus está para voltar, para levar a sua igreja a qualquer momento.
Meu amado, mas para entrar no céu tem um padrão, tem um modelo. Diga glória a Jesus. Paulo disse a Timóteo: guarda o modelo das sãs palavras. 1 Coríntios 11:1: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Diga glória a Jesus. Efésios 5:1: sede meus imitadores, como filhos amados. Tem um padrão, e é o padrão dos profetas antigos. Diga glória a Deus. Não que Jesus fosse arcaico e ultrapassado de forma alguma, porque Jesus era a pessoa mais agradável que se tinha. Se Jesus fosse chato, não tinha 5.000 atrás dele. Diga glória a Deus. Se Jesus fosse inconveniente, moralista, não tinha gente atrás dele até na hora de descanso. Diz a palavra que logo após a morte de João Batista, Jesus saiu e Jesus tirou seus discípulos para descansar, e foi para as regiões desérticas de Betsaida. Chegou lá, tinha uma multidão sem fim. Diga glória a Deus. Irmãos, tem crente que é conhecido pela sua chatice, que fica com um discurso moralista, fazem misericórdia. Já falei isso para os irmãos. O que é discurso moralista? Tem crente assim que fica empunhando as bandeiras erradas. Tem crente que é anti-tabagismo, anti-aborto, anti-qualquer coisa. Irmãos, deixa, o mundo já tem disso. A nossa bandeira é única. Jeová Nissi, o Senhor é a minha bandeira. Dê uma salva de palmas a Jesus. Glória a Deus. Rabahari canta lava suda harias. Se consiga lava suda harias conta rica lava suda harias. Louvado seja Deus. Diga glória a Jesus. Glorificado seja o Senhor. Jesus era do mesmo padrão dos profetas antigos, como a palavra de Deus diz. Assim Jesus era. Meu amado irmão, 1 João 2,6: aquele que diz que está nele deve andar como ele andou. Fala para o irmão do lado: você tem que se comportar como Jesus. Comportar como Jesus. Diga glória a Deus. Irmãos, muitas igrejas ensinam os crentes a serem guerreiros, os crentes a lutarem pelos seus direitos, só esquecem de ensinar os crentes a serem servos. Servos, diga glória a Jesus. Louvado seja Deus. João 12:24: se o grão de trigo caindo da terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, dá muito fruto. Meu amado, este é o caminho de Deus. Diga glória a Jesus. Como que Deus opera? Quem te fere numa face, você oferece a outra. No momento fica só você como agredido e o outro cheio de razão. No momento parece que não tem proveito nenhum para o Evangelho. Deixe o tempo passar, que Deus vai fazer uma obra tremenda. Diga glória a Jesus. Irmãos, é assim que Deus opera. Louvado seja o Senhor. Eu já li os testemunhos. Robertson, que foi um dos primeiros missionários na China. Finney, que foi um dos primeiros missionários na Índia. Esses missionários na África, que foi assim em 1700, 1800. Meu amado, se você lê as histórias deles assim, meu Jesus amado, quanta provação. Pega malária, morre filho, morre de doença, morre não sei o quê. Termina a vida e daí você pensa assim: mas tinha uma igreja de 50.000, capaz, converteram 2. Diga glória a Jesus. Já contei esse testemunho para os irmãos, mas faz tempo. Um pastor missionário americano que a mãe era missionária e a mãe morreu na África, servindo ao Senhor. Ela pegou uma doença jovem, morreu e deixou a criança. Daí o pai pegou o filho e o pai acabou se desviando, e o filho não foi criado então nos caminhos do Senhor. Diga glória a Jesus. E daí o filho sempre cresceu com esses questionamentos: mas a minha mãe foi missionária na África, morreu e meu pai se desviou, e para que adiantou tudo isso? Que eu saiba, ninguém se converteu.
E daí, quando ele já era adulto, ele resolveu ir na África, onde a mãe estava enterrada. E quando ele chegou lá, tinha uma igreja de crentes bem grande. Mas isso, o filho já tinha 40 anos de idade. Diga glória a Jesus. Daí ele foi lá, daí ele descobriu onde era o lugar onde a mãe estava enterrada, foi ver, daí foi descobrindo a história. A mãe morreu, servindo ao Senhor como missionário na África. E na sua morte só uma pessoa tinha sido evangelizada por ela, porque a língua era muito difícil. A única pessoa com quem ela conseguiu se comunicar foi com um menino que entregava leite para a criança, que no caso era o homem adulto hoje. A única pessoa que foi evangelizada, a mulher morreu. Irmãos, o pastor da grande igreja era um menino que entregava leite quando ela era criança, que se converteu por causa daquela mulher que morreu, e muitos tinham se convertido. Daí este moço perdeu toda a rebelião com Deus e se entregou ao Senhor. Diga glória a Jesus. Estes são os caminhos de Deus. Quem pode entender o que Deus faz? Diga glória a Jesus. Você precisa confiar em Deus, e você precisa entregar a tua vida ao Senhor. Meu amado, o que eu vou te dizer está longe de ser romântico ou bonito, mas é mais pura verdade. Deus age na vida dos outros muito mais através do teu sofrimento do que das tuas vitórias. Diga glória a Jesus. Nos teus momentos de lágrima que a glória de Deus se manifesta na tua vida e atinge os outros. É nas nossas dores, é quando os servos de Deus são açoitados que as paredes das prisões caem. Dê uma salva de palmas a Jesus. Louvado seja Deus. Irmãos, este é o padrão dos profetas antigos. É desta forma que Deus quer que nós sejamos, servindo ao Senhor em humildade, servindo ao Senhor mesmo nas tristezas, nas perdas, nas dores, mas sendo fiel ao Senhor. Fala para o irmão do lado: seja fiel ao Senhor. Louvado seja Deus. Diga glória a Jesus. Estava lendo um livro hoje sobre a igreja de Éfeso. Apocalipse 2:5. Tenho porém contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. Porque senão brevemente virei a ti e tirarei do teu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Essa palavra, tirarei o teu castiçal, significa Jesus iria fechar a igreja, porque a igreja tinha perdido o primeiro amor. Por que é tão sério perder o primeiro amor? Irmãos, porque isso é infidelidade a Jesus. Diga glória a Deus. Tivemos ontem casamento. O noivo fala para a noiva: prometo amar-te. Esse é o voto conjugal. Eu prometo te amar. Quando perde o primeiro amor, é como se o marido chegasse para a mulher e dissesse assim: eu te sustento, eu convivo com você, eu durmo com você, mas eu não te amo mais. Tá bom assim? Qual a resposta que você ia dar? Sai fora! Fazem misericórdia! Sai fora! É isso que Jesus diz. Eu continuo a vir na igreja, eu continuo a tocar na orquestra, cantar no coral, cantar no louvor, eu continuo, mas eu não te amo mais, Jesus. O que Jesus vai dizer para você? Sai fora. Isso é infidelidade, isso é adultério, porque quem perde primeiro amor por Jesus é porque está amando outra coisa no lugar. Diga glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Irmãos, ontem no casamento o Senhor começou a falar de forma profética, só que eu tive que me conter porque era casamento, né? Os coitados do noivo não tinha nada a ver com isso. Diga glória a Jesus. Mas hoje podemos continuar. Diga glória a Deus. Infidelidade. Infidelidade. Irmãos, o Senhor tem falado sobre infidelidade na igreja. Sabe o que é isso? Se o amor acabou no casamento, você é infiel. E infiel não entra no céu. Tem gente que acha que ser infiel é dormir com a secretária ou dormir com o vizinho.
Ser infiel é deixar de amar. Se tem mulher que está na igreja, atura o marido e se acha muito virtuosa porque atura o marido, você é tão infiel quanto ele, porque você não o ama mais. Infiel. Falam assim, infidelidade. E quem é infiel para o marido é infiel para Jesus também. Quem é infiel para a esposa é infiel para Jesus. Porque quem não ama o próximo, o mais próximo que tem, vai amar Jesus por acaso? Irmão, Jesus está falando aqui com a igreja. Hoje podemos continuar. Os noivos então estão em lua de mel e nós estamos aqui. Diga glória a Jesus. Fala assim, sobrou para você. Diga glória a Deus. Infidelidade. Me responda isso. Não amar mais o marido é pecado? Por que hesitação? Alguns dizem, fazer misericórdia. Vou repetir a pergunta. Não amar mais o marido é pecado? Irmãos, os irmãos estão tão hesitantes. O que é isso? Quando você se casou, você foi na frente de um pastor e você disse assim, prometo amar. Não amar o marido é pecado? É. E o que você vai fazer? Pastor, se o senhor soubesse o marido que eu tenho. Você que escolheu, não fui eu? Diga glória a Jesus. Meu amado, só vai para o céu aquele que jura e mesmo com dano seu não muda. Salmo de número 15. Diga glória a Jesus. Se o marido era bonzinho antes de casar, casou, virou uma tranqueira, você prometeu amar, ama até o fim. Seu ou dele? Até o fim. Dura essa palavra, né? É a Bíblia, meu filho. Diga glória a Jesus. Fala assim, viu? Irmão, Jesus está falando aqui. O marido não ama mais a esposa. O marido se irrita com a esposa. Esse é um defeito horroroso da masculinidade, é se irritar com a mulher. Tá irritadinho, meu filho? Tá? Pergunta assim, tá? Tá irritadinho? Quando era namorado não era irritadinho não, né? Isso é pecado. Meu amado irmão, essa semana eu estava em casa de tarde e Jesus me fez uma pergunta. E Jesus me perguntou assim: quantas mentiras são necessárias para uma pessoa não ir para o céu? Quantas mentiras? Uma. Por uma mentira você não entra lá. Adão perdeu o paraíso por um pecado. Um pecado é o suficiente para você não entrar no céu. E esse pecado conjugal, meu amado, é sério, porque a pessoa não se arrepende, a pessoa ainda se acha. Diga glória a Deus. A pessoa ainda está na igreja e a pessoa ainda se acha um poço de virtudes porque suporta o cônjuge. Sabe, pastor, eu não me separo, é por Jesus, sabe? E a pessoa se acha um poço de virtude falando isso. Fazer misericórdia. Se acabou o amor, você é infiel e no céu você não entra. No céu só entra marido que é minha esposa. Jesus amado. Senhor, canta lava suda rádio conta, ricanci de canta lava suda radiastei. Racanta lava suda rádio conta, canta lava suda rádio conta, ricanci de canta lava suda radias. Ne canta lava suda rádio conta, rita rada radiastei. Irmãos, o Espírito Santo está falando aqui. Não ama mais a tua mulher, no céu você não entra.
Deus amado, Deus de misericórdia, Deus de glória, Deus de graça. Fecha os teus olhos, Senhor amado, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Senhor amado, queremos estar firmes contigo, aconteça o que acontecer, como foi a palavra pregada. Senhor amado, queremos estar contigo nos mesmos moldes dos servos antigos, sem acrescentar e sem tirar, firmes no padrão da palavra de Deus, sem querer modernizar e acrescentar nada, simplesmente ser como Jesus, ser como exemplo. João 13, eu vos dei o exemplo para que, como eu fiz, façai vós também. Louvado seja Deus. Mas agora, Senhor amado, entramos contigo neste caminho, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Deus eterno, glória a Jesus, diga glória a Deus. Irmãos, votos de amor têm que ser públicos. Casamento por lei tem que ser público. Casamento feito de portas fechadas não tem valor perante a lei. Amor, para ser verdadeiro, tem que ser amor declarado. Esse negócio de amor clandestino, isso não é amor, isso não existe. Clandestino é caso, amor é público. Glória a Jesus. Louvado seja Deus, louvado seja o Senhor. Racanta lava sua rádio conta rida harias. Racanta lava sua rádio harias. Tem, Senhor amado, o Espírito Santo está sobre a igreja agora. Meu amado, é noite de concerto. Jesus, Senhor amado, Deus de misericórdia. Irmãos, há uns domingos atrás o Senhor falava sobre espírito de adultério, prostituição na igreja. Irmãos, está aí a causa, infidelidade. Esta é a causa que o Senhor está falando. Meu amado, é a infidelidade mais grotesca, é a infidelidade do casamento. Senhor amado, Jesus está aqui. Irmãos, e hoje é noite de reatar votos de amor, voto de amor conjugal, voto de amor conjugal. Glória a Jesus, diga glória a Deus. Louvado seja o Senhor, louvado seja Deus. Senhor amado, meu Deus, se eu chamar aqui na frente só quem precisa refazer os votos, tem gente que vai ficar com vergonha e não vai vir. E daí perante Deus não tem valor. Então eu vou pedir o seguinte: todos os casados que estão aqui, venham aqui na frente com o cônjuge, de mãos dadas. Se alguém é casado e não está aqui com o marido ou com a mulher, daí pode ficar no banco mesmo, daí só levanta a mão no banco onde está. Os casados venham aqui na frente, de mãos dadas. Noite de reatar os votos perante o Senhor. Noite de fechar toda a brecha, de encerrar com toda infidelidade. A maior